Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Conexão Diária ao Vivo, nesta quinta-feira, hoje, último dia do mês de junho. Ao meu lado aqui, o presidente da Câmara Municipal de Ubá e também vereador Samuel Gazola. Samuel, primeiramente, prazer estar recebendo você aqui nos nossos estúdios. Já quero começar a perguntar a você sobre o reajuste dos servidores, né? Que não houve um acordo com a administração municipal. O prefeito esteve aqui no programa Conexão Diária essa semana e disse que o aumento, né, não cabe, o aumento, né, não tem condições, né, a prefeitura no momento de arcar com essa despesa. O que a Câmara pensa disso? Primeiramente, a gente agradece aqui a oportunidade, né, um bom dia, parabenizar toda a equipe da TV1, essa nova etapa, dizendo ali com o Cleiton, com o Fabiano, como é importante a gente ter uma diversidade nos veículos de comunicação, né, com pluralidade, com isenção. Então, desejar, né, sucesso aí nessa nova etapa. Com relação a esse tema específico, né, é uma discussão, né, que vem já desde o ano de 2015, onde os servidores iniciaram a negociação, né, do reajuste salarial. É importante até a palavra reajuste, porque uma situação aumento e os servidores não estão reivindicando aumento, elas estão reivindicando um reajuste, que significa fazer a recomposição das perdas inflacionárias, né, que no caso é medida pelo IPCA, o indicador do IBGE, que mede os índices de inflação. E desde 2015 o acumulado vem sendo reivindicado pelos servidores. Do ano passado as negociações se arrastaram para esse ano, e infelizmente sem sucesso, né? O fato é que o Poder Executivo encaminhou já 2 projetos que não entraram em consenso com a negociação com os servidores. E no entendimento dos vereadores, né, não havendo esse consenso, né, os servidores teriam esse direito, né, constitucional, até artigo 37 da Constituição, de ter esse reajuste. Aí tem 2 discussões aí. Uma discussão é a jurídica, né, porque há uma alegação também do Poder Executivo de que no pleito eleitoral não poderia. E a gente, enquanto Câmara de Vereadores, né, a gente discorda dessa argumentação jurídica. Vou dar um exemplo recente, na Prefeitura de Juiz de Fora, né, havia também alegado, para não dar o reajuste, a questão eleitoral, ou seja, né, nós estamos no ano eleitoral e que, portanto, não havia como dar esse reajuste. Diversos municípios deram esse reajuste, a própria Prefeitura, né, no ano, né, de 2012 deu esse reajuste no ano eleitoral, e que, portanto, agora em Juiz de Fora, né, houve uma certa judicialização no Tribunal de Justiça e um desembargador, né, que eu não me recordo aqui o nome, né, falou que é perfeitamente viável fazer a recomposição das perdas inflacionárias em ano eleitoral. Você não pode dar além da inflação no ano eleitoral, das perdas do ano. O que os servidores estão discutindo é as perdas do ano de 2015. São 2 coisas diferentes. Na sua visão, na visão da Câmara, então, esse reajuste não iria atrapalhar, né, as condições financeiras da Prefeitura? Aí são 2 discussões. Uma é a jurídica, que eu não vejo a situação impeditiva a dar o reajuste, e outra é a orçamentária. E aí cabe, né, dentro dessa questão orçamentária, né, uma discussão já mais diretamente com os servidores e o Poder Executivo. Se há recurso disponível, né, ou não, é uma outra questão que tem que ser debatida com mais intensidade. O fato é que, né, há números, há previsão orçamentária, há previsão na Lei de Diretriz Orçamentária, há previsão na Lei Orçamentária, e que, portanto, essa negociação entre orçamento, disponibilidade orçamentária, já é uma coisa que não cabe numa discussão na Câmara de Vereadores. Portanto, né, nós analisamos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legalidade. Tem a legalidade e agora tem que fazer essa discussão do ponto de vista dos recursos disponíveis para se fazer esse reajuste. Claro que o reajuste envolve também uma questão da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, do limite do gasto com o pessoal. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é muito, né, clara também. Ela não diz, não dê o reajuste aos servidores para equilibrar as contas, né? Não existe. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz quais são as diretrizes que o gestor tem que cumprir para poder dar o reajuste. É o contrário. Então, não tem lá, para você cumprir a responsabilidade, um dos artigos da lei, não dê reajuste aos servidores.
Não existe isso. Em algum momento, Samuel, a Câmara se sentiu pressionada pelos servidores para esse aumento do reajuste? Não, com certeza não. A Câmara é um plenário, né, democrático e sensível às questões da população. E o servidor, como qualquer outro cidadão, né, ele é um contribuinte, ele participa do bolo de arrecadação do município, né, ele usa os serviços públicos, então, portanto, são lá quase 2.000 famílias, né, e esse quantitativo é considerável, que, portanto, os vereadores têm que ser sensíveis a essa reivindicação dos servidores. E essa foi a questão, os vereadores foram sensíveis a essa reivindicação dos servidores. Muito bem, estamos recebendo aqui no Conexão Diária o presidente da Câmara Municipal, também vereador Samuel Gazola. Agora, Samuel, vamos falar sobre o cenário político aqui da cidade de Ubá. Uma pergunta, você é oficialmente candidato a prefeito aqui para o município? Oficialmente não, porque pelo calendário eleitoral, né, as convenções vão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, o registro de candidatura até 15 de agosto, que, portanto, as campanhas só iniciam dia 16 de agosto. Então, estão decidindo aí das coligações? Todos nós somos pré-candidatos. Então, nessa condição, sou sim um pré-candidato a prefeito da cidade, pelo nosso partido. A gente representa, né, um grupo que tem interesse hoje, né, de pensar um modelo de cidade, e a gente está convicto, né, que a gente tem a capacidade, que a gente tem a instrução, que a gente tem, né, hoje as informações necessárias, tão importantes no momento desafiador que é hoje, né, gerir algo público. Então, no momento, então, já podemos afirmar que você é o pré-candidato a prefeito aqui no município de Ubá, pelo partido do PCdoB? PCdoB, pré-candidato pelo PCdoB. E como você vê o cenário político da cidade hoje? Hoje tem as duas grandes lideranças, né, da cidade, né, políticas, né, e aí eu estou incluindo aí, né, a liderança mais, que é o nosso próprio prefeito Vadinho, né, o nosso deputado Dirceu, né, hoje não são, o Vadinho não pode ser mais candidato, o Dirceu, né, exerce hoje um cargo como deputado, tem feito um bom trabalho, né, que bom que o Dirceu está lá, né, representando a cidade, trazendo recursos, né, para a gente. Significa que nessa discussão política há um cenário, né, propício para a renovação, né, e a gente acredita nesse processo de renovação. A própria discussão do cenário político nacional, estadual, né, propõe essa renovação, né, nós temos pessoas que estão hoje, né, se destacando nesse cenário político, e a gente acredita que a gente pode representar, né, essa renovação necessária na política ubaense. Em 2017, né, Ubá vai ter um novo prefeito, né? E na sua visão, qual vai ser o maior desafio desse novo prefeito de Ubá a partir do próximo ano? Os grandes desafios, né, na verdade, não são um apenas, mas nós, né, percebemos em termos de pesquisa, né, estão duas grandes preocupações da população hoje. Uma é a questão da segurança pública e outra é o acesso à saúde. Então, são duas preocupações importantes, né? Depois disso, a gente tem uma questão muito grande que está ligada à mobilidade urbana e à questão ambiental, né? Além da educação, saúde, lazer, cultura. Então, a gente acredita que a nossa proposta de modelo de cidade vai englobar essas situações, né? Uma discussão, a participação mais direta do município em relação à segurança pública, né? Exemplo é o projeto Olho Vivo, que tem se discutido bastante na Câmara, mas, infelizmente, né, a Prefeitura não tem contribuído, né, apesar de agora estar tramitando na Câmara, né, um projeto de lei para iniciar essa proposta, né, e a gente acredita nisso, né, exemplo, né, é preciso nós elaborarmos com as instituições de segurança pública um plano municipal de segurança pública, onde a gente leve ao cidadão que ele possa participar de forma coletiva na discussão da política pública de segurança pública. Então, esse é um desafio, a gente trazer a população, né, para participar desse processo em todas as ocasiões, em todos os municípios, que a população foi chamada para participar, né, da segurança pública, isso teve resultado positivo. Então, essa, né, é uma questão importante, né? O tema de mobilidade urbana hoje é uma preocupação de todos os ubaenses, né? E, infelizmente, o tema mobilidade urbana tem sido tratado numa questão muito específica, né, que é a questão do trânsito, né? Falar de trânsito é uma parte pequena até da questão da mobilidade urbana, ou seja, não é
né, colocando, né, uma quantidade de semáforos nas cidades, que a gente vai resolver o problema de mobilidade urbana, porque o próprio tema de mobilidade urbana ele traz uma característica importante, que é você, né, priorizar o transporte não motorizado e o transporte coletivo. Esses são os princípios do tema de mobilidade urbana, né, favorecer o pedestre, favorecer o transporte coletivo, né, e isso não tem sido, né, executado na cidade. Então, essa proposta de colocar a mobilidade urbana a favor do pedestre, a favor do cidadão, a favor do transporte coletivo, né, é um tema, né, importante, né, de dar à sociedade o direito à cidade. Hoje é uma discussão importante, né, no Brasil, no mundo inteiro, né, o cidadão ter o direito à cidade. E a questão de mobilidade urbana é importante. E o outro tema, não menos importante, é a questão ambiental. A cidade tem crescido, e que bom que é assim nos últimos anos, mas, infelizmente, esse crescimento da cidade traz consequências negativas do ponto de vista ambiental. Há um adensamento urbano cada vez maior, a cidade, né, dentro do seu perímetro urbano tem crescido, só que esse crescimento tem trazido junto a ela um processo de degradação ambiental muito grande. Então, nós precisamos investir bastante nisso, né, encarar isso com uma seriedade muito grande. Nós precisamos de novas unidades de conservação, né, no município, né, de uso sustentável, de proteção integral, né. Nós precisamos rever a questão do lixo na cidade, né, para onde que está indo o nosso lixo, qual que é o custo disso. Nós precisamos implementar o projeto de pagamento por serviços ambientais na cidade, através do produtor de água. Sim, tem uma série de propostas que a gente acredita que são viáveis, tanto do ponto de vista financeiro, mas que irão trazer a tão, né, famosa, né, sustentabilidade, né, o desenvolvimento sustentável, né, aquele que atende às necessidades do presente, mas também pensa nas necessidades das gerações futuras. Muito bem, conversamos aqui com o vereador, presidente da Câmara, Samuel Gazzola, que oficialmente anunciou aqui no nosso programa Conexão Diária ao Vivo, que é um pré-candidato a prefeito no município de Ubá pelo partido do PCdoB. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Diária.